Queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, agradecer ao Felipe pelo convite. Bom, espero que a gente possa ter uma tarde, começo de noite de trocas, assim, né? O Felipe tinha comentado de deixar os microfones fechados, enfim, né, por questões de invasão e etc, mas fiquem à vontade também para mandar mensagem no chat, enfim. A ideia, o que eu pensei para hoje. Bom, hoje eu quis quis preparar uma coisa que não fosse focada especificamente em uma ou outra pesquisa, né? Tanto na pesquisa de mestrado, ou na pesquisa de doutorado que eu desenvolvi, ou no projeto de pós-doc que eu estou escrevendo agora, mas eu quis tentar ter um olhar um pouco mais abrangente para algumas questões que me incomodam, né? Algumas questões que me motivam nessa trajetória. Então, o que eu vou fazer hoje eu vou me expor aqui com vocês, tá? Eu vou fazer uma coisa que normalmente as pessoas que pesquisam fazem no íntimo, que é organizar o pensamento. Então, eu vou fazer isso aqui com vocês hoje, tá? Que é organizar um pouco as ideias e o pensamento e incômodos, né? Que me atravessam, enfim, como pessoa, como mulher negra brasileira e como pesquisadora também, né? Como essas coisas acabam surgindo no meu trabalho. Bom, eu falo pra caramba, então, Felipe, você vai me dizendo aí as questões de tempo, de horário, porque se deixar. Na pandemia, ainda que eu só estou falando com a minha gata, eu vou aproveitar que tem mais de 30 pessoas aqui para falar bastante. Bom, eu pensei no título Descolonizar a Escuta, Intrincamentos entre Música e a Questão Racial, justamente porque eu tenho, só para explicar, né? Vamos começar pelo começo, pelo que eu organizei aqui para passar para vocês, para não ficar tão confuso. Bom, então a ideia é a gente fazer essa conversa hoje mais livre e desobrigada, vamos dizer assim. Então eu não pretendo ficar me prendendo a conceitos, a citações demais. A ideia é justamente compartilhar com vocês o processo de construção de uma ideia, né? Que é justamente pensar essas relações entre a questão racial e a música enquanto na sua materialidade, né? Ou pensar como a gente pode abordar a cultura, né? Os objetos culturais, enfim, de uma forma geral, e aí a gente pensando nos artísticos, né? Considerando as questões de racialidade. Mas aí eu vou explicar, professor, por que essas questões são importantes para mim, né? Então, primeiro, eu acho que é importante dizer o porquê que eu também escolhi compartilhar esse processo de construção de um pensamento específico com vocês. Primeiro, porque eu acho que a universidade em si é um ambiente que boicota a gente em diversos sentidos, né? É um ambiente que não permite que a gente exponha que nem sempre você vai apresentar uma pesquisa acabada ou que você não vai apresentar uma ideia absolutamente sem arestas, né? A gente tem que se vestir da carapaça da autoridade, quando na verdade isso não faz sentido algum, né? A gente só constrói as coisas no diálogo. Então, justamente para quebrar essa primeira barreira, eu quis compartilhar dessa forma com você, da forma mais livre possível, o máximo possível que a gente construir diálogo e pensamento. Os grupos de estudo ainda são ilhas de liberdade dentro das universidades, né? Eu também faço parte de um grupo de estudos que chama Grupo de Estudos Culturais, que eu faço parte desde da minha graduação na Unesp, inclusive. Se vocês quiserem conhecer, a gente pode pensar em parcerias, reuniões conjuntas, trocar ideia. A maioria das pessoas no grupo também pesquisam música, então ia ser bem legal, assim. Bom, hoje, justamente por essas questões todas que eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre essa lógica presente no pensamento dessa pesquisadora que nós estávamos comentando anteriormente, que é a Denise Ferreira da Silva.
ela tem um método de pensamento, de análise, que ela chama de composicional, né, ou fractal, que parte do pressuposto de que, para compreender o evento racial, não é possível partir de uma lógica de temporalidade que seja linear, que seja cronológica, no sentido que a gente aprendeu no Ocidente, né, de forma geral. Então, para mim que sou historiadora, isso é abrir mão de quase tudo, né? Abrir mão de uma lógica de cronologia, ou abrir mão de uma lógica de análise que não parta de um sequenciamento do tempo necessariamente, ou do tempo como fator central, ou como material central da análise, é abrir mão de muita coisa, né? Abrir mão dessa história com H maiúsculo, com a qual eu me formei. E, enfim, e eu acho essa proposta extremamente interessante, e vocês vão entender por quê. Justamente porque se mostra uma proposta de análise extremamente revolucionária, no meu ponto de vista. Então, a partir das minhas pesquisas, o que é que eu proponho? Eu proponho, a partir do pensamento composicional da Denise Ferreira da Silva, a gente entender 3 fatos. Ou seja, a ideia é entender que os acontecimentos raciais, eles, a partir das suas semelhanças, tá? A partir das repetições. Então, por isso que ela parte da ideia do fractal. O que são fractais? São padrões simétricos que se repetem em níveis distintos, né? Então, ela entende o evento racial exatamente como um fractal. Ele tem padrões de repetição que se dão em níveis distintos, em tempos e espaços distintos. Mas, apesar de tempos e espaços distintos, esses padrões são os mesmos, porque são sustentados por uma mesma lógica, né? Então, e aí eu queria propor, nem são tão distintos esses acontecimentos, mas eu queria começar propondo essa visão de três fatos específicos, né? Que são... Só um minutinho. Que são, então, num primeiro momento, um acontecimento relacionado ao Fela Kuti em si, ao músico que eu pesquisei no mestrado. Eu não sei se vocês conhecem, o Fela Kuti é um músico nigeriano que produziu principalmente nas décadas de 70 e 80 na Nigéria. E a minha pesquisa em si foi entender a movimentação que se criou em torno dele, em torno do Afrobeat em si, né, como uma movimentação contracultural. Né? Então, dentro do que aconteceu na Nigéria na década de 70, em torno dessa musicalidade que ele desenvolveu, eu entendi isso como uma maneira de responder a uma estrutura de colonialidade que, apesar do fato de ele estar e produzir no país mais negro, né, do mundo, que é a Nigéria, ele ainda sofria, ele ainda se relacionava ou respondia a uma lógica totalmente pautada pela racialidade, né? Então, apesar dos governantes serem negros, apesar, enfim, do poder ser ocupado por pessoas negras na Nigéria, ele ainda era atravessado por essa lógica de racialidade. Bom, no início da carreira do Fela Kuti, ele gravou diversos discos por grandes gravadoras, como a EMI e a Decca. E aí, no momento de radicalização da carreira dele, ele recebeu um certo telegrama de radicalização no sentido político mesmo, né? Em que ele teve a oportunidade de falar contra os governantes, de citar nomes de governantes, de ter uma postura extremamente combativa em termos políticos e também em termos artísticos, né? Em termos musicais. Nesse momento da carreira dele, ele recebe um telegrama da Decca, né, da gravadora. E esse telegrama falava assim: nosso escritório central em Londres nos aconselhou a solicitar que você corrija a música Sorrow, Tears and Blood, Colonial Mentality e Observation, e a outra música
My Latest Frustration, retirando as palavras censuráveis. Eles gravarão as duas músicas caso expressões como polícia espancando mulheres e soldados agredindo pessoas e um juiz usando peruca e vestido sentenciando seus irmãos à cadeia sejam removidas. Então é um pedido formal da gravadora para que ele retirasse frases críticas da sua música, né? Um outro acontecimento que eu gostaria de colocar aqui, nessa coisa que a gente está compondo juntos, o momento, e eu vou contar mais especificamente, porque senão eu teria que passar um trecho do documentário, enfim. Mas uma década depois, mais de uma década depois, uma década e meia depois, quando Itamar Assunção, que é um músico paulistano, ligado à vanguarda paulista, chega em São Paulo e começa a lutar por sua carreira artística, né? A lutar por conseguir colocar a sua obra, né, no mundo de forma independente, e ele tenta num primeiro momento com as gravadoras. E esse processo de ir até as gravadoras gera vários desconfortos nele, várias questões, vários problemas. Porque chega no momento em que, no documentário daquele instante em diante, inclusive, do Rogério Veloso, vocês podem assistir no YouTube ou no Vevo, se eu não me engano, mas tem disponível na internet. Tem um momento do documentário que o Arrigo Barnabé está dando depoimento, e o Arrigo comenta que toda vez que o Itamar Assunção ia às gravadoras, ele escutava: nossa, você tem uma voz boa, por que você não toca um samba? Na sua música, a música dele não interessava muito, mas se tem uma voz boa, você podia gravar uns pontos de terreiro. Por que você não grava um samba? Então, mais uma vez, uma gravadora pedindo que um artista negro, né, se posicionasse de uma maneira esperada diante daquela mesma... diante do mercado em si. Né? Então, daí a gente já pode pressupor os papéis sociais que essas pessoas poderiam ou não cumprir. E num terceiro momento, eu queria trazer outro fato, que é o lançamento, em 1972, do disco Sangue, Suor e Raça, da Elza Soares, que ela grava com o Roberto Ribeiro. Na biografia da Elza Soares, ela conta um fato muito interessante sobre essa gravação, que é o fato de, apesar de ter feito o trabalho musical com o Roberto Ribeiro, a gravadora foi muito resistente em permitir que ele aparecesse na capa. E houve toda uma polêmica em torno disso, dela ter que brigar na gravadora para que ele aparecesse na capa. E quando ela percebeu o que estava acontecendo, era justamente o fato de que a gravadora não queria que mais uma pessoa negra aparecesse na capa do trabalho que ele próprio tinha participado, né, que ele próprio tinha contribuído. E o argumento que os usuários contam é que eles teriam dito que isso ia deixar a capa feia e, por isso, pouco vendável. Então, ou seja, são 3 artistas, né, em períodos diferentes da indústria fonográfica, em espaços geográficos diferentes, e que sofrem violências institucionais que aqui eu leio como raciais, né, que são violências que têm um cunho muito semelhante, né, que é o do controle desses corpos, o controle do que o mercado espera e como esse mercado deve colocar esse produto, que é o disco, na rua, né, para o consumo. E, bom, e é importante destacar aqui que esses 3 artistas, tanto o Fela Kuti, tanto o Itamar Assunção quanto a Elza Soares, eles articulam elementos do que a gente entende como música popular. E isso é muito importante. Por quê? Porque eles estão lidando com um material musical, ou seja, com uma materialidade musical, e aí a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, mas eles estão lidando com uma matéria musical que é calcada na experiência
com uma matriz que é pautada ou advém de uma matriz africana e que passou pela experiência da diáspora, da construção das identidades negras na diáspora. Ou seja, elas articulam necessariamente elementos de africanidade. O que eu estou dizendo é que a música popular, a música popular que a gente conhece, a nossa música popular no arco do Atlântico Negro, ela necessariamente articula elementos de africanidade. Tá? E por que necessariamente? Porque justamente por conta do processo de formação dessa indústria fonográfica, eu vou contar um pouco mais sobre isso para vocês agora, com base principalmente no livro de um autor que chama Michael Denning, que eu não sei se vocês conhecem ou não, eu utilizo bastante ele na minha tese, mas é um trabalho muito interessante. É um assunto que outros autores brasileiros já abordam em algum momento, por exemplo, o José Adriano Fenerick na tese dele sobre o samba, ou o próprio Sérgio Molina no trabalho dele que se chama Música de Montagem, ele aborda algumas dessas questões que o Michael Denning coloca, mas esse livro especificamente, que está até aqui, que tipo, eu não largo desse livro, que eu amo Barra Soul, mas esse livro especificamente, ele destrincha essa questão de como se forma essa indústria fonográfica, né, no decorrer do século XX, e como isso está articulado com a questão racial. Bom, no primeiro momento, ele vai dizer que no início do século XX, entre os anos 1925 e 1930, aconteceu um fato muito importante, que é o desenvolvimento da eletricidade. Né? Mas com esse advento da eletricidade, é possível o advento da eletricidade, no caso, aplicado às gravações. Né? Então, o que vai acontecer é a possibilidade de um boom de gravações, né? Ou seja, existia as maneiras de gravar música antes de 1925, mas elas eram muito mais difíceis, pouco fidedignas, enfim, e passavam por um processo muito mais complicado do que vai acontecer depois com o advento das gravações elétricas, entre os anos 1925 e 1930. Tá? Então, entre esses anos, o que vai acontecer? Com as gravações elétricas, as grandes gravadoras que eram multinacionais, a gente está falando da Pathé na França, enfim, não vou lembrar o nome de todas agora, mas depois a gente posso passar certinho. Essas multinacionais da música, elas vão mandar os seus engenheiros de som para vários lugares do mundo. Esses engenheiros de som chegando nos lugares, eles vão agir não só como engenheiros de som, mas quase como antropólogos em missões científicas. Vocês já devem ter ouvido muito provavelmente falar disso, dessas missões científicas que acontecia no século XIX, século XVIII, enfim, de você mandar os pesquisadores, muitos artistas visuais também, para que eles pudessem entender o que era aquela sociedade que eles estavam conhecendo. Né? Essa é a base, a origem de ciências como a sociologia ou como a antropologia, enfim. Então, nesses anos, esses engenheiros de som vão agir como verdadeiros antropólogos. Eles vão chegar nos lugares, né, distantes e de difícil acesso, e com mosquitos, e com calor, enfim, na selva das colônias, que é bem essa visão que eles tinham, usando um pouco de ironia, e vão começar a gravar um material musical que se produzia principalmente em cidades portuárias, né, que, não coincidentemente, se tornam grandes centros econômicos e culturais. Né? Estou falando de cidades como Rio de Janeiro, como Havana, como Lagos, como New Orleans, enfim, Buenos Aires. Cidades que vão, a partir daí, ser cidades que funcionam como verdadeiras encruzilhadas, porque ao mesmo tempo que elas abrigam uma classe trabalhadora negra, recém-liberta, né, principalmente pensando no caso do Brasil,
a chegada de imigrantes estrangeiros, o ambiente citadino, enfim, são espaços que acabam funcionando como verdadeiras encruzilhadas mesmo. E é nesses espaços que esses engenheiros de som vão chegar para gravar o que vão se tornar, que vão se estabelecer como o que o Michael Deming vai chamar de músicas vernaculares. O que seriam essas músicas vernaculares, esses ritmos vernaculares? Seriam justamente os ritmos que estabeleceram as suas gramáticas musicais no período de desenvolvimento dessas gravações. Ou seja, o estabelecimento dessas gramáticas musicais foi possibilitado pelas gravações. Porque quando você grava alguma coisa, e por isso a materialidade, o suporte, quando a gente vai analisar a música, ou quando a gente vai pensar a música, é tão importante, né? Porque ele impõe limitações, ele impõe questões para o fazer musical, né? O fato dessas músicas serem gravadas permitiu que as suas gramáticas, então, se espalhassem, né? Que fossem possíveis de ser consumidas em diversos lugares e que se estabelecessem como gêneros populares, como o samba, por exemplo. Você escuta um samba, você sabe que você está escutando um samba. Por quê? Porque tem uma gramática específica que foi, de alguma forma, estabilizada justamente nesse período. O reggae, a mesma coisa. O jazz, a mesma coisa. O high life, a mesma coisa. Enfim, você tem diversos estilos, vamos chamar assim, né? Estilos musicais ou gêneros musicais que vão se estabilizando nesse período. E as suas gramáticas vão se estabilizando nesse período. E, não coincidentemente, no caso brasileiro, é um período também, que eu não sei se vocês se lembram, enfim, daquelas aulinhas chatas de história, que eu sei que elas são entediantes, mas os anos 30 foi também um período de uma certa lógica de nacionalismo, de pensar uma sociedade brasileira que tivesse seus símbolos, né, uma sociedade brasileira unida, sem racismo, porque a ideia de democracia racial ela começa a ser muito forte e intensa nesse período, né, não só no Brasil, em Cuba também, posteriormente, enfim. Que esse não é um privilégio nosso, a ideia da democracia racial acontece em outros lugares também. Mas também o período em que se passa por uma ideia de formar uma ideia de nação, uma ideia de Brasil, vamos pensar assim, ao mesmo tempo em que se chega à conclusão que não dá para que essas musicalidades negras fossem possíveis pelos próprios negros. Né? Então, nesse mesmo período, é o período em que você vai começar a ter uma relação mais intrínseca também entre as gravadoras, as rádios e as agências de propaganda. Né? Então, esse campo novo que surge das rádios, por exemplo, depois, posteriormente, principalmente nos anos 50, tem uma pesquisa muito interessante de um professor da USP, que se chama Borges Pereira, em que ele faz uma análise sociológica sobre o rádio na década de 50 e as expectativas das pessoas negras com relação à rádio. É muito interessante, porque ele vai mostrar que, apesar de ser pautado na voz, né, ou seja, para o público em si, você não tem a aparência, você não passa pelo visual, né, as rádios eram extremamente fechadas para as pessoas negras. Existia um descompasso extremo entre a expectativa, o estereótipo de que as pessoas negras poderiam fazer sucesso por conta do talento, a revelia da falta de estrutura, da falta de acesso, da dificuldade de acesso ao estudo, à formação social, enfim, que eles poderiam acreditar no talento para fazer sucesso, mas a pesquisa demonstra que o que acontece é justamente o contrário, que apesar das expectativas, as rádios eram também espaços em que se reproduzia de forma muito intensa o racismo estrutural da sociedade brasileira colonial, das sociedades colonizadas, né? Bom, calma aí, gente.
Já vem. Então, só para vocês terem um exemplo do que se ele consegue coletar diversos depoimentos, né? Ele faz diversas entrevistas, esse autor, o Borges Pereira. E, e aí, com relação às expectativas, ele entrevista as pessoas negras. E ele tem depoimentos como esse. Abre aspas. Se outro emprego eu conseguisse tudo que o rádio pode oferecer ao artista, tentaria esse outro emprego com tanto ardor como vem tentando entrar para o rádio. Acho que fora do rádio nada conseguirei. Tenho pouca leitura, não sei escrever bem, não sei nem mesmo escrever à máquina. Se eu tivesse pelo menos algum conhecido importante, talvez eu pudesse conseguir um emprego bom. Lá fora, então, eu deixaria de procurar a rádio que nem tonto. Aí um outro depoimento. A pessoa fala: estou há 6 anos querendo ser gente de rádio. Mas o que posso fazer? Já tentei tudo e sei que com minha humildade e minha falta de escola não conseguirei nada. Só serei empregada de cozinha ou então mulher da vida. Se tivesse outro jeito de ganhar o que o rádio pode me pagar, quando eu for artista, não ia ficar dia e noite só pensando no rádio, ia trabalhar em outro lugar. Quando venho cantar, dou outro nome, porque os filhos da minha patroa e até meu patrão caçoam de mim. Dizem que quero me exibir, eles não entendem. E aí, quando eles entrevistam as pessoas que trabalham na rádio e têm a oportunidade de dar emprego às pessoas negras, é isso que ele recebe como depoimento, abre aspas, de um produtor. Preto eu só uso como cantor ou músico. Aí eles são insubstituíveis. A gente tem aqui a formulação de um estereótipo muito comum, né? Assim mesmo, não programo, ao mesmo tempo, muitos profissionais de cor. Procuro dosar brancos e pretos para satisfazer os ouvintes. Já tenho recebido cartas criticando-me quando ponho muita negrada no mesmo programa. Fora disto, preciso de gente capaz, que trabalhe e leva a sério o serviço sem ficar pensando em cachaça, em tudo que, como se sabe, o negro pensa. Essa visão de que colocar muitas pessoas negras é muito semelhante, voltando aqui ao fato racial que a gente ia falar do caso da capa da Elza Soares, né? Ele coloca a culpa num desagrado do público, mas a gente sabe que a história entre a propaganda, entre o vender o produto, né, entre as agências de publicidade e a questão racial, ela é muito antiga, né? Para quem se ilude vendo propagandas com pessoas negras do Banco do Brasil, é sempre bom lembrar que das primeiras campanhas publicitárias, de quando surgiu a publicidade, né, dos primeiros monopólios, era justamente o do sabão, né, em que a propaganda era uma pessoa negra que se lavava com sabão da Pierce e saía branca, né? E essa mesma indústria, ela produzia para vender, com essa mesma propaganda, ela produzia para vender nas colônias. Então, só para a gente entender o porquê que eu também entendo, por exemplo, essa lógica, e aí usando um pouco dessa liberdade que o pensamento que composicional permite, o porquê que eu também entendo, faço essa leitura racial dessa relação do próprio Fela Kuti na Nigéria com a indústria, com uma multinacional, com uma indústria de discos, com outro tipo de monopólio. Bom, vocês estão firmes aí? Tá joinha? Se estiver muito entediante, vocês me falam, gente, pelo amor de Deus, a gente bota uma musiquinha aqui. Bom, quanto tempo que eu ainda tenho, Felipe? Acho que vai indo, Rosa. Quando eu achar que tá crítico, eu te aviso. Tá. Não, mas eu não vou. Eu tô quase. Tô quase. Bom, explicando um pouco mais, então, voltando um pouco para essa questão do arco do Atlântico Negro, né, e essa relação da colonialidade da racialidade com essa formação dessa indústria fonográfica que a gente entende, né? O Michael Denny, então, vai dizer, como eu estava contando anteriormente, né? Tá parecendo uma história isso. Mas como eu estava contando anteriormente, ele vai dizer que esses engenheiros, então, vão para as cidades portuárias para gravar
para pegar um material bruto, levar para as metrópoles e transformar em produto. Ou seja, a música aqui sendo tratada como uma commodity, como qualquer outra commodity, né? Ou seja, é um produto bruto, em estado bruto, que é pego, esse material é levado para as metrópoles, regravado e vendido de volta para a criação, de alguma forma, para proliferar esses mercados de consumo locais, né? E aí ele vai dizer que esse processo ele vai se utilizar de redes que já existiam, né? Por isso que eu falei das cidades coloniais. Eles não vão para qualquer lugar, eles vão usar de redes de transporte, de inclusive redes de transporte marítimo, né? De trens, de linhas de ferro, de estradas de terra, enfim, coisas que tinham os caminhos que tinham sido abertos no período colonial. Então, essa indústria, ela se utiliza da mesma estrutura da colonialidade. Ela se utiliza, ela funciona na mesma lógica da colonialidade. Então, o modo como essas musicalidades são tratadas e são consumidas nas metrópoles passam pelo mesmo olhar do exotismo, passam pelo mesmo olhar racializado, né, do que qualquer outro produto, do que uma especiaria, por exemplo, do que um tecido, uma pele de leopardo, do que qualquer outro produto que sustentava esses fluxos, né, comerciais que se estabeleceram, ou como o diamante, ou como o ouro, como o café, né, como o açúcar, enfim. Isso é importante de dizer porque nesse processo, e aí eu fico muito pensando sobre a questão de... Eu sempre me lembro enfim, momentos anteriores, de estar estudando um pouco mais autores como o Adorno, né, pensando na questão da música popular, e aí você tem esses como elementos dessa cultura popular, ou seja, dessa música que estava sendo gravada nesse momento e que se torna esses hits, e se tornam modas e se tornam músicas de sucesso, vamos dizer assim, são elementos que vão dar espaço para um processo de padronização da escuta muito grande, né? Então, quando o Adorno fala da repetição, né, do ouvir o já escutado, só que se a gente parar para pensar, e aqui dialogando de forma bem livre, muitos desses elementos que abrem espaço para muitos desses elementos que são utilizados pela indústria de forma extremamente padronizante e que causam um processo de escuta regressiva, vamos dizer assim, eles são elementos que, quando a gente observa a função deles, né, nas sociedades, em diversas sociedades das quais eles foram retirados, a gente percebe que eles têm um potencial extremamente revolucionário. Como, por exemplo, quando a gente para observar, por exemplo, o Afrobeat, né, do Fela Kuti em si, que você tem as linhas de baixo e de guitarra, enfim, que são repetitivas durante toda a música, você tem uma forma do Afrobeat estabelecida, e que se você retira o potencial crítico da letra ou da performance, você tem um produto que é extremamente comerciável ali, né? Um produto que é extremamente passível de padronização. Só que quem faz isso é a indústria em si. Quem faz isso é o mercado, é a indústria fonográfica em si, que torna esses elementos em padronizáveis. Só que quando a gente observa a função que ele tem na música do Fela Kuti em si, a gente percebe que eles são usados para fins ritualísticos, inclusive, para a construção de momentos de compartilhamento, para a construção de uma suspensão do tempo onde o transe é possível, para o compartilhamento de ideias e ideais políticos que façam frente à imposição colonial, ao capitalismo em si, etc. A própria lógica do que a indústria está colocando. E
não e exatamente esses aspectos essas gramáticas musicais que eu estava comentando com você, né, esses elementos que são extremamente padronizados, que foram padronizados pela indústria, mas que não, que, enfim, na mão das manifestações negras que não necessariamente passaram por um processo de industrialização, eles têm uma outra função, eles vão ser. Esse é um exercício que o próprio Michael Denning faz, que ele vai dizer que durante a década de 70, muitos artistas e muitos grupos vão se utilizar dessas gramáticas musicais estabelecidas para criar músicas, como o próprio Fela Kuti, ou como o próprio Itamar Assunção vai fazer depois nos anos 80, utilizando dessas gramáticas musicais de um jeito extremamente criativo e livre, para criar músicas que façam frente a essa própria lógica de padronização. E de regressão da escuta, né? E de objetificação da escuta, e de objetificação, e considerando que a música que a música em si, e que a arte em si é um material social decantado, a forma esse material social decantado, né? A gente pode pensar o quanto isso tem um teor de possibilidade de transformação ou não, né? Eu costumo brincar que o Itamar Assunção, que enfim, foi uma pessoa, que foi um artista que eu pude me debruçar um pouco mais recentemente, que a gente precisa parar de entender, que muitos artistas falam, mas o Itamar Assunção não é conhecido, Itamar Assunção não fez sucesso, porque Itamar Assunção não vendia disco. Como se ser conhecido, fazer sucesso e vender disco fosse um parâmetro para as realizações artísticas, né? Então, como se isso fosse parâmetro de sucesso. O que é sucesso? Né? Sucesso é um artista conseguir realizar o que ele se propôs, artisticamente falando, né? Essa eu acredito que seja uma visão de sucesso, né? E eu sempre fico me perguntando em que país seria possível um Itamar Assunção tão famoso quanto um Roberto Carlos, por exemplo, dentro dos seus próprios parâmetros, dentro da sua própria, sem negociar, enfim, sem negociar o que para ele era fundamental na própria arte. E aí, voltando, fazendo esse gancho, tentando voltar aqui, dar o pulo do gato, que eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Voltando um pouco para o pensamento da Denise, eu também fico me perguntando se é possível pensar uma arte, e se é possível pensar música, e se é possível pensar arte que seja comprometida com o social, que seja comprometida com a própria linguagem artística, uma arte que seja comprometida com a própria linguagem, enfim, mas que tenha essa noção de que arte e sociedade estão intrincadas e que a música, o material musical, ele diz sobre a sociedade em si, se é possível pensar essa arte e produzir fora da lógica do Estado capital. É possível descolonizar os nossos ouvidos? É possível descolonizar os nossos ouvidos dentro dessa lógica, dessa estrutura jurídica e dessa estrutura econômica que explora as produções e os corpos negros? Então, eu acho que chega um pouco onde ela própria propõe chegar, que é o fim do mundo como nós conhecemos. A gente precisa entender que isso que precisa acabar, né? Que essa lógica toda precisa acabar para que a gente possa realmente descolonizar, né? Mas eu não sei se é possível descolonizar a escuta, a audição dentro dessa lógica que funciona por tirar das pessoas negras o que elas produzem, que é justamente o que acontece nesse processo de construção da indústria fonográfica no arco do Atlântico Negro, né? Que você tem as culturas populares negras sendo utilizadas como forma mercadoria, e as pessoas negras estão totalmente excluídas, como a gente viu nos depoimentos sobre a rádio, sobre a indústria, enfim, totalmente excluídas das benesses desse processo, né? Então, se é que tem benesse, né? Mas, enfim, é isso.